E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa e hoje vamos iniciar um novo capítulo do livro Nosso Lar. Vamos iniciar o capítulo 48, Culto Familiar. O último capítulo tratava da volta da Dona Laura, mãe do Lísias, para a reencarnação na Terra. E hoje, nesse capítulo, nós vamos ver um outro encontro que aconteceu para as despedidas de Dona Laura. E o capítulo começa assim: talvez que praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Como o próprio nome o próprio título do capítulo nos fala, culto familiar, o André Luiz, ao que ele relata, e é com certeza verdadeiro, ele nunca participou de uma reunião, vamos dizer assim, espírita, não é? Ele nunca participou de um culto do Evangelho dentro da casa das famílias, porque a ser católico, como ele dizia, ser na última encarnação, aquele católico não praticante, ele não tinha esse hábito, não é? Os católicos, principalmente no caso, né, no começo do século passado, eles não tinham o hábito do estudo do Evangelho dentro dos lares. O estudo do Evangelho, no caso, estudo entre aspas, né? A leitura do Evangelho era feita na igreja. E no começo, o meu pai fala isso, que no começo, quando ele era pequeno, as missas eram em latim e os sacerdotes ficavam de costa para os fiéis que estavam na igreja. Então, o André Luiz está espantado com isso. Isso é uma coisa importante, né? É um detalhe aqui que a gente observa, que a morte não tira os nossos condicionamentos. A gente, quando desencarna, a gente leva para o mundo espiritual a nossa bagagem de vivências, de experiências aqui na Terra. Então, todos nós, ao contrário do que é escrito em algumas lápides, né, descanse em paz, algumas lápides no cemitério, às vezes a pessoa coloca como se depois da desencarnação acabaram-se todos os problemas, a pessoa vai ficar sentadinha numa nuvem, comendo uva, passeando. Então, isso é uma ideia muito fantasiosa. A gente leva conosco, cada um de nós vai levar todos os seus condicionamentos daqui da Terra. E não é diferente com o André Luiz. Então, ele vai ver o que está acontecendo ali espantado. Porque, na realidade, a gente pensando bem, eu estava meditando sobre isso em casa. No começo do século XX, quando teve uma época que o espiritismo ele foi proibido. Então, a maioria das reuniões eram feitas nos lares. E mesmo antes dessa proibição, a prática, muitas das vezes, era feita em casa. Eram reuniões, né, no lar da família. A gente vê isso no livro Os Mensageiros, que é o livro que nós vamos estudar depois de Nosso Lar.
o André Luiz também vai assistir lá na casa da Dona Isabel, esse tipo de culto, onde ela abre a casa dela, abre o salão da casa dela para receber as pessoas para uma reunião espírita, né? Lógico, como Kardec diz, só é espírita quem é cristão. Então é um culto do Evangelho em casa, né? Só que com as leituras dos livros espíritas. Então, o André Luiz, no caso, vai presenciar justamente isso. Era prática em nosso lar as famílias fazerem, né, em dias determinados também os seus cultos. Porque se a gente lembrar, quando ele é acolhido na enfermaria, ele assiste ao Ângelus, né, às 18 horas, a oração coletiva em nosso lar. Todas as casas e fazem o culto nessa hora, então é uma prática. Então, ele vai narrar para a gente aqui o que ele está vendo, né, nesse culto. Aumentando um pouquinho o raciocínio do que a Tereza falou, no início do capítulo a gente observa que ele fala que para o espírita, para aquele que é espírita, isso não é surpresa, fazer um culto, né, familiar. É um hábito que se tem, que deveria se ter, porque o espírita, ele tem a certeza de que em torno dele tem as dúvidas de testemunhas, como disse o apóstolo Paulo. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos. E a resposta é muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E também, raciocinando mais além, a gente diz também que nós influenciamos os espíritos com os nossos pensamentos. Então é reciprocidade. No momento que a gente se reúne para falar de Jesus, para comentar o Evangelho, a gente está angariando, vamos dizer assim, a presença dos bons espíritos, ou dos espíritos que querem também saber mais sobre a palavra de Jesus. Então são boas presenças, são boas companhias em nosso lar. Daí realmente a necessidade do culto do Evangelho no lar. E no livro, tem o livro Jesus no Lar, livro de São João. Seu João gostava. São João, a grande amigo de Miranda, ele gostava de falar, São João, Jesus no Lar. No livro Jesus no Lar, que é ditado pelo Espírito Neio Lúcio, no capítulo 1, ele vai falar disso, o culto cristão no lar, e faz um relato daquelas reuniões que Jesus já fazia na casa de Simão Pedro. Da sogra, né? De Simão Pedro. Morava com a sogra. Jesus realmente é o mestre, ele morava com a sogra. Olha, já vai na casa de Simão, que morava com a sogra, que Jesus não tinha uma pedra de repousar a cabeça, né? Mas ele fala disso aí, né? Então, ele explica no capítulo 1, repetindo, no livro Jesus no Lar. E no final desse capítulo, ele diz assim, mais ou menos assim: Pedro, acendamos aqui em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Então é aquilo, na conversação sobre a Boa Nova. Não é? No caso aqui é Jesus falando, né? Ele é a Boa Nova, né? Ele é o Evangelho. Mas no caso aqui nosso, a gente tem o Evangelho. E seja, mesmo que não seja espírita, que abra a Bíblia Sagrada e possa comentar os Evangelhos e tudo. No livro Renúncia, a gente vê bem isso na personagem Alcione, quando ela auxilia um culto do Evangelho que era feita na casa que é pai dela, o Cirilo, e eles faziam uma leitura, somente uma leitura. Eles não comentavam. E aí, com pouca ginha, ela já começa a modificar o raciocínio deles, dizendo que o Evangelho, uma frase que ela usa, é um vasto caminho ascensional, que precisa ser palmilhado. E aí é a conversação, é o estudo em grupo.
o que é feito e deve ser feito principalmente nas casas espíritas, em que a gente possa ter a pessoa comentar ali, dar a sua opinião, são reuniões, porque uma coisa é palestra, abrangendo um pouco mais o raciocínio, né? A outra coisa é uma conversação em torno de um assunto. É diferente, você coloca a sua opinião, e compara com a opinião dos bons espíritos, né, na codificação. E aí a gente faz uma análise, vendo o comportamento nosso do dia a dia, o que está acontecendo na sociedade, colocando tudo ali no Evangelho. É isso, o Espiritismo é isso, é vida, é a nossa vida diária. Então, o culto do Evangelho no lar é isso. A gente vai ver isso também muito bem relatado no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que tem lá uma família que faz o culto do Evangelho, que as crianças participam, a necessidade também das crianças participarem do culto do Evangelho, necessidade, são espíritos que estão ali recomeçando uma tarefa nova, né? Então, é um raciocínio que a gente tem que abranger sobre esse capítulo, que é o culto familiar. Ali, no caso, o culto, os espíritos nos orientam que na hora do culto do Evangelho no lar, que deve ser pelo menos uma vez por semana, num horário pré-determinado, que ali não seja hora nem lugar de, entre aspas, lavar roupa suja. Ali não é lugar para aquilo, não é? Ali é para a gente comentar sobre o Evangelho, não é? Alguns questionamentos que nós temos, experiências da nossa semana, mas não é para ficar tirando farpa do comportamento do outro, não é para isso, porque senão descaracteriza o objetivo dessa prática, que é uma prática espírita. Porque senão, em vez de culto, vira uma arena. Quando eu me referi a que eu até falei que a maioria dos católicos não tem a prática do estudo, mas o católico realmente, ele muitas das vezes, ele reverencia a hora do Ângelus também, a hora da Ave Maria, porque eu assisti na casa de alguns católicos quando eu era menor, eu assistia isso, mas era uma coisa meio que, não é mecânica, porque tinha muito sentimento envolvido, mas era só uma oração, se colocava um copo d'água, quem assistia uma determinada oração pelo rádio, mas era só. Então, o André Luiz aqui, ele está dizendo que para os espíritas não é novidade, né? Mas para ele, que não era espírita, quando encarnado, essa reunião ficou muito marcada para ele. Tereza me fez lembrar, era o Júlio Lousada, a hora da Ave Maria, botava o copinho lá em casa, aqui tinha um no radinho, Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Tinha, e ela falou uma coisa mecânica, mas era intuição, porque a minha mãe botava um copo d'água em cima do rádio, e era água fluídica. Hoje a gente sabe pelo espiritismo. Não, eu falei errado, não era mecânica, não. Era uma coisa, não tinha Não, eu falei, mas eu mesmo modifiquei. Mas aí tinha a Ave Maria, só que é aquilo, a gente não comentava, não estudava, não meditava, era repetido, mas tinha sentimento, com certeza. Sim. E aí ele continua no segundo parágrafo, ele vai descrever o que ele está vendo lá na casa da Dona Laura, mãe do Lísias. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da Dona Laura e dos filhos. Então, a gente vê que talvez, né, ele não abre para nós, mas talvez essa sala já fosse uma sala preparada para receber amigos para o culto do Evangelho. Eu conheci uma pessoa, Dona Silvia, que ela falava para mim que onde ela morava, o culto era aberto aos amigos e aos vizinhos. Era um culto do Evangelho que ela fazia uma vez por semana, e ela já tinha preparado, né, a acomodação para a quantidade de pessoas que vinham fazer parte. E o que parece aqui, a Dona Laura devia ter esse espaço reservado já a essas reuniões,
porque é uma prática, não é como a Dona Isabel que a gente vai ver no livro Os Mensageiros. Então, assim, a oração na hora do Ângelus é, como o André Luiz nos coloca no começo do livro, toda a colônia reverencia, não é? A Jesus e a Maria de Nazaré e a Deus reverenciam às 18 horas. Mas, ao que parece, alguns lares deveriam ter salas especiais para as reuniões do culto do Evangelho, tipo a casa da Dona Isabel. Então, por isso é porque ele vai dizer aqui, né, ele falou aqui pra gente, que eram mais de 30 pessoas. Então, você já tem que ter um lugar mais ou menos adequado para acomodar essas pessoas, não é? Então, mas isso é a nossa opinião, porque ele não está dizendo que é isso. Não está dizendo. Ele não está dizendo, mas... Né, a gente fazendo uma analogia com a casa da Dona Isabel e sabendo que realmente muitas famílias espíritas no começo do século passado tinham essa prática de fazer reuniões espíritas dentro da própria casa, não é? O que Kardec não recomenda, inclusive no livro dos médiuns, principalmente reunião mediúnica. A gente está falando de reunião espírita, tudo bem. Reunião espírita é você reunir as pessoas, estudar o Evangelho, livro de espíritos, ou obras sérias e comentar sobre aquilo baseado nos postulados da doutrina espírita. Então, reunião espírita. Agora, reunião mediúnica, isso não. O que era feito em casa, a reunião mediúnica, como a Teresa está citando, no século passado, principalmente no início do século, pela proibição que o espiritismo tinha. E aí tem toda uma história de como é que foi, aos poucos, foi liberando isso e tal. Ele foi proibido. No caso aqui, foi proibido. Desde 1941, ele só foi liberado pela nova Constituição em 1946. Oficialmente. Então, mas antes disso, ele era bem já perseguido. Era combatido Basta, bem. por exemplo, a gente ver a conversão de Dr. Bezerra de Menezes ao espiritismo, como ele sofreu. Né, pela sociedade e tudo mais. Então, era proibido. Mas, e tinha que ser assim, né? E o sacrifício, basta ver a vida do Chico, né? Porque ele passou. Mas só um detalhe aqui, Teresa, nesse parágrafo, porque a gente às vezes fala, e é bom repetir. Quando o André Luiz fala, na espaçosa sala de estar, à disposição dos móveis, enfileiravam-se poltronas, talvez o ouvinte que esteja começando a escutar o nosso programa agora, estranhe, como muita gente estranha do primeiro contato, móveis, poltronas no plano espiritual. No livro, baseando esse raciocínio, no livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, Allan Kardec relata bem essas situações de formação de objetos tangíveis. E também na Gênesis, capítulo 14. É muito interessante. Quem quiser pesquisar, realmente está fundamentado na obra básica, nas observações de Allan Kardec. Porque o mundo espiritual, aliás, o mundo corpóreo nosso é uma cópia mal feita do mundo espiritual sério. A gente lembra que no mundo espiritual a matéria existe só de uma maneira diferente da nossa aqui, enquanto encarnados estamos. Mas lá também existe matéria, uma matéria mais quintessenciada, se pudermos falar assim, é uma matéria numa outra vibração, mas é matéria, não é? E a nossa matéria também, que a gente olha assim e acha tão sólida, se a gente pegar um microscópio e colocar numa parte do nosso corpo, vamos botar aqui no meu braço. Se for um microscópio muito poderoso, eu vou observar que na realidade a minha pele, né? O meu braço, ele não é tão rígido quanto parece, porque eu vou começar a ver, não é, as células, espaços entre elas. Elas não são tão sólidas assim como a nossa vista percebe, porque isso é uma questão de percepção. E no mundo espiritual, então, é outro tipo de matéria vibrando numa outra frequência, mas como o Marco colocou, é matéria. Então tem casa, tem escola, tem veículos, tem tudo. E como o Marco colocou, nós, aqui na Terra, experimentamos, né, uma realidade
aquém daquela que existe no mundo espiritual. Aqui, tudo que nós temos aqui vem do mundo espiritual superior. Então, como ele falou, a Terra é uma cópia imperfeita do mundo superior. Só repetindo a fonte de consulta para estudar sobre isso também, na obra básica, Livro dos Médiuns, capítulo 8, e a Gênese, capítulo 14. Certo. Então, continuando aqui a leitura do segundo parágrafo. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis. Olha, imagina o tamanho desse salão, né? Muito grande. Bem grande. E envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a um pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes. Olha aí, ó. É idêntico, mas não é igual. Porque ao que parece, né, esse globo é algo muito sofisticado, porque muita coisa no mundo espiritual é de uma tecnologia tão avançada para nós que a gente não sabe descrever. O próprio André Luiz, ele faz comparações. Parece com isso, é análogo a isso, como ele colocou aqui. Idêntico aos nossos... E aqui até que ele colocou a palavra idêntica, né? Idêntico aos alto-falantes. A gente tem notícia dessas tecnologias avançadas no livro Memórias de um Suicida, que quando alguns suicidas, como Camilo Castelo Branco, quando ele é retirado lá das cavernas, né, lá nas trevas, onde ele estava, no Vale dos Suicidas, quando ele é levado para o Instituto Correcional Maria de Nazaré, ele fala, é feita uma entrevista, né, com eles, e eles têm que dizer nome, né, e ele diz que tudo fica registrado num disquinho, que ao que nos parece era um disquinho de DVD. Só que o livro ele foi escrito por Dona Ivone do Amaral Pereira em meados de 1920. Então, isso não tinha, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Mas hoje em dia a gente percebe do que a Dona Ivone relata para a gente no livro, através do Camilo, né? Quer dizer, o Camilo... Ela relata através do que o Camilo disse para ela. Realmente parece um disquinho de DVD, porque ele fala que ali naquele disquinho ficaram registrados imagens e som. O disquinho de DVD não é isso? Antigamente o CD era só som. O DVD passou, né, o disquinho a ter imagem e som. É o que ele fala, não é? E ele desencarnou, se eu não me engano, em 1900 e bem pouquinho. Então, isso já tinha no mundo espiritual. Então, isso que a gente vai ver aqui nesse capítulo, né? O que vai acontecer aqui com esse globo cristalino é uma tecnologia que até os dias de hoje, século XXI, que a gente saiba, ainda, pelo menos que se saiba, né? Ainda não existe. O detalhe, porque assim, as colônias, a colônia Nosso Lar, apesar de toda a beleza que a gente vê aqui no livro, descrita, que ela tem, todos os departamentos, as organizações, ela é uma colônia na periferia do umbral. Ela não é uma colônia superior. Ela tem os 2 departamentos que a sustentam, porque são ligados às esferas superiores, que é a união divina e a elevação. Mas ela não é uma colônia superior, como, por exemplo, onde fica a mãe do André Luiz, por exemplo. Então, nessas colônias superiores, os aparelhos, com certeza, são mais sofisticados. Ainda. Porque a gente está vendo aqui fio ligado, e hoje a gente não tem mais tanto fio assim ligado, não precisa, entendeu? Wi-Fi porque a evolução vai chegando. Né? A evolução tecnológica e com a permissão de Jesus. Com a permissão sempre de Jesus. A gente está vendo aí as vacinas. Se a gente pegar alguns séculos atrás, a gente não tinha nada. Por exemplo, a lepra. Hoje a lepra, vai no posto de saúde, compra ali um remédio. Isso aí fazendo a analogia, né, do progresso. Então, o progresso é feito na medida da evolução que o local vai tendo. E o tempo também não para, ele vai evoluindo. Então, estamos terminando mais um programa. Agradecendo a todos pela atenção.
e pelo carinho de nos ouvirem. Fiquem com Deus. Muita paz de Deus, de Jesus a todos vocês. Fiquem em paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.